Neste bloco do Conexão, nós vamos conversar sobre os cuidados que as mulheres devem ter com a saúde dos rins. De acordo com a Sociedade Internacional de Nefrologia, a doença renal crônica afeta aproximadamente 195 milhões de mulheres em todo o mundo, chegando a ser a 8ª principal causa de morte entre elas, com cerca de 600 mil vítimas fatais por ano. É muita coisa. Nós convidamos a médica nefrologista Zita Brito para conversar com a gente a respeito. Tudo bem com você, Zita? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigada por participar do Conexão com a gente. Nós temos um dado de que 21 mil novos casos de problemas renais são diagnosticados por ano só no Brasil. Você diria que é questão de saúde pública? Sim, com certeza esse aumento progressivo da doença renal e dos problemas renais é bem preocupante, porque é uma doença que tem uma conexão muito grande com as outras doenças sistêmicas. Tá bom. E por que as mulheres, em especial, estão mais suscetíveis, podemos dizer assim, às doenças renais crônicas? A mulher tem algumas particularidades. A infecção urinária, ela já é de uma frequência maior na mulher em várias fases da vida, né? Desde a infância, na adolescência e até depois com a menopausa. Isso acontece porque a uretra da mulher, ela é mais curta e ela tem uma facilidade maior de propiciar a infecção urinária. Isso seria uma causa. Outros fatores que a gente tem são, a mulher tem uma incidência maior de doenças autoimunes, tipo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, que são doenças que também afetam o rim. Também durante a gestação, né? Na época fértil, a mulher durante a gestação, ela tem a chance de vigiar mais o rim, mas também ocorre um aumento maior dos riscos na eclâmpsia, hipertensão, abortamentos, tudo isso levando a uma incidência maior. É uma fase, então, também, a gestação, uma fase bastante delicada. Eu vou interromper a nossa conversa por um instantinho pelo seguinte, a gente vai mostrar um vídeo que resume bem o funcionamento dos rins. É bom que a gente entenda, enfim, para dar sequência nessa conversa. Esse vídeo ele foi exibido pelo blog MD Saúde e está disponível na internet. Veja só. Os rins são órgãos que filtram o sangue, ou seja, são responsáveis pela eliminação de toxinas e de substâncias que estejam em excesso no nosso organismo. Eles são órgãos extraordinários, capazes de filtrar cerca de 190 litros de sangue a cada 24 horas, o que equivale a limpar todo o sangue mais de 40 vezes por dia. A insuficiência renal acontece quando os rins ficam doentes e o seu funcionamento fica comprometido. As principais causas de insuficiência renal crônica são o diabetes e a hipertensão, mas o tabagismo, a obesidade e o colesterol alto também colaboram para a perda de função dos rins. A doença renal crônica... Zita, quais são as doenças, enfim, mais comuns? As doenças dos rins mais comuns? Nós temos as doenças glomerulares, doenças próprias do rim. E temos doenças sistêmicas que levam à doença renal. O diabetes é uma causa importante de doença renal. A hipertensão arterial sistêmica, também por volta de 30% dos casos de doença renal crônica é a hipertensão arterial. E as doenças glomerulares, que podem ser as nefrites, né, que é mais conhecida pela população, como as doenças hereditárias, então as nefrites hereditárias. Quais sinais o corpo dá para a gente de que os rins não estão funcionando bem? Ele demora para dar sinal, esse é um grande problema. Ele só vai dar algum sinal quando está funcionando por volta de 40%, 30%. Então, por isso que a gente pede a prevenção, né? Os exames de prevenção, os cuidados todos, para evitar que ele chegue a dar sinais. Quais são esses exames especificamente? Seriam
cansaço, inchaço, diminuição da diurese, da urina, a pressão começar a subir, uma pessoa que não tinha pressão alta, anemia. Então, às vezes, a pessoa começa a descobrir problema renal quando vai investigar uma anemia. Olha, que loucura. Agora, você me falou dos exames regulares, então é necessário que se visite o médico regularmente. E são exames o quê? Exames de sangue? Então, é importante que, em várias fases da vida, pelo menos um exame de urina, um exame bem simples, e um exame de creatinina, que mede a função renal. É um exame de sangue simples também, que pode ser feito laboratorialmente sem nenhuma dificuldade. Pode ser logo quando criança, na adolescência, na idade adulta e idoso. Eu acho que tem várias chances deles. Caso você tenha alguma predisposição ou alguma doença sistêmica, teria que fazer mais frequentemente. Então, ou hereditariedade, né? Você já tem o histórico de doenças renais na família. Isso também conta. E os hábitos alimentares, de que maneira eles acabam pesando? Isso é muito importante. A dieta, o peso, a obesidade já é um fator para a doença renal. Então, temos que tomar cuidado com carboidratos, açúcares e dietas hipercalóricas. O outro fator é a dieta com muito sal, né? O brasileiro, ele tem uma dieta com um exagero de sal. Então, você tem que tomar cuidado com comidas industrializadas, comidas que tenham uma quantidade de sódio, de sal, acima do recomendado pela sociedade, tanto de cardiologia quanto de nefrologia. Que seriam acima de 5 gramas por dia por pessoa. Já é arriscado, então, acima disso. O excesso do sal estaria diretamente ligado à formação dos cálculos renais? Está diretamente ligado. A dieta com excesso de sódio aumenta o risco de cálculo renal importantemente. A ingestão de água, ela se faz necessária, então? Com certeza. Previne e ajuda o rim a não saturar a urina. Ela como se diluísse a urina, dificultando a formação dos núcleos de pedrinhas que vão formar o cálculo renal. Então, é importante que a gente tenha pelo menos 2 litros de urina por dia. Então, a gente tem que tomar por volta de 2 a 2,5 litros de líquido, principalmente água por dia. Legal. A gente está na reta aí final da conversa, passou muito rapidinho, mas eu acho interessante falar sobre as formas de tratamento, né? Então, a pessoa se sentiu mal, foi ao médico, enfim, recebeu um diagnóstico de alguma doença renal. Normalmente, o tratamento é à base de medicamentos, como é? Depende do tipo de doença. São várias as doenças renais. Então, seria o cálculo renal, a infecção urinária é o antibiótico, o cálculo renal é a prevenção, ou, se preciso, a explosão, né, uma lithotripsia. Cada doença tem o seu modo de tratamento. O que a gente mais foca é na prevenção. Então, a dieta, exercício, os cuidados com o líquido, o não fumar, fazer o controle eventual da urina e da creatinina. Os tratamentos são vários, até na doença renal crônica, quando o rim para de funcionar, aí a gente tem o tratamento que é a substituição da função renal, que seria a diálise. Ok, que é o caso, um dos casos extremos, né? Zita, eu quero agradecer. Quando o rim para. Eu quero agradecer a sua participação no programa, tá? Seus esclarecimentos. Imagina, à disposição. Até a próxima. Até, obrigada. Olha só, eu tenho um recado para você antes de encerrar. A Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou uma campanha sobre o tema e nós separamos o site para você conhecer, visitar, buscar outras informações. Está aí na tela, sbn.org.br. Previna-se. Para rever esta conversa, acesse o futuraplay.org.
quando você quiser. Até a próxima.